Como fazer preço médio e ainda ter stop loss na tela? Essa é uma pergunta que eu recebo de vez em quando e algumas pessoas não conseguem imaginar como que isso pode ser feito, tá? Ou seja, ter uma estratégia que utiliza entradas fracionadas no mercado e ainda assim ter um stop loss para proteger no caso do pior cenário. E é possível sim, desde que você saiba como fazer isso corretamente, tá? Primeiramente, o que é preço médio? Preço médio é quando você compra ou você vende, né, um ativo em dois preços diferentes, em quantidades diferentes. Então, para a gente saber qual que é o preço total daquele ativo, eu fiz um vídeo, inclusive, a respeito disso há alguns dias atrás, você precisa saber o preço total daqueles ativos e o preço médio entre todas as compras ou entre todas as vendas, tá? Então, isso é preço médio. Na prática, eu costumo dizer que nós temos entradas fracionadas no mercado. Eu compro, imagina só, eu comprei um ativo a R$10, ele caiu para 9, eu fui lá e comprei mais um pouco. Nesse caso, dependendo da quantidade que eu comprei em cada nível, se eu comprei, por exemplo, a mesma quantidade a 10 e a R$9, então o meu preço médio vai estar em 9,50. Tá bom? Mas eu vou te mostrar como que é possível fazer isso para você entender na prática. Estou aqui com o meu robô, o Razer FX, e vamos fazer um backtest visual só para você ver como é que funciona. Primeiramente, essa estratégia, isso que eu vou te mostrar aqui, não é uma estratégia que eu uso no meu dia a dia, tá bom? Vou começar o teste sem nenhum tipo de stop loss. Então vamos ver isso aqui, só para você entender a diferença entre os dois formatos, tá bom? Vou começar a estratégia sem nenhum tipo de stop loss. A gente consegue observar, aqui estão as operações, a primeira operação, tá? Vamos ampliar um pouquinho. Então ele começou fazendo uma compra, olha lá, pegou o alvo, e isso aqui, ó, são ordens pendentes. São ordens pendentes, tá? Que a gente tem dentro do mesmo preço médio. Olha lá, está executando as operações, conforme ele vai caindo o preço, o próprio robô vai ajustando, aumentar um pouco essa velocidade, né? Ajustando o alvo das operações, tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma estratégia que não tem stop de jeito nenhum. Não tem nenhum tipo de stop. Se o mercado for contra, em algum momento essa conta certamente vai quebrar, tá bom? Por que é importante lembrar disso? Por causa que algumas pessoas, às vezes, quando eu falo de estratégia de alto risco, a pessoa desenvolve aquela ideia, né, de que a estratégia de alto risco, porque eu estou mostrando aqui, é algo infalível. E não é. Eu deixo muito claro, muito evidente de que estratégias de alto risco você precisa tomar cuidado, precisa estar ciente dos riscos daquilo que você está fazendo, tá? Porque senão vai dar ruim de qualquer jeito. Então você está vendo aí a funcionalidade da estratégia sem nenhum tipo de stop, beleza? Deixa eu só te mostrar aqui nessa operação, vamos esperar a próxima operação que eu já te mostro isso na prática. O próximo trade aqui. Deixa eu ver. Aí. Muito bem, o que nós temos aqui? Explicando rapidamente para você entender. Então, nós temos a primeira operação, a gente tem aqui a primeira operação, temos aqui adições, tá? Adições. Se o mercado subir contra, ele vai fazer essas adições e o próprio robô ajusta o preço, o take profit. Essa linha aqui é a linha do take profit, tá? Deixa eu te mostrar mais de perto. Então, aqui está o take profit, aqui está a primeira operação e aqui estão as adições caso o mercado vá contra. Beleza? Então, damos aí ele vai fazendo a gestão, tá? Bem bonitinho. Inclusive, tá bem bacana essa curva, né? A gente pode observar, começou com $1.000, está com $259 de lucro, ou seja, está indo bastante bem. Então agora vamos ver como é que funciona o stop loss na tela, mesmo utilizando o preço médio. É possível sim, tá? Primeiro eu vou te explicar aqui, imagine a seguinte situação. Vamos desenhar um pouquinho. Então, imagine que você tenha feito uma compra nesse nível, tá? Buy. Certo? Muito bem. E você fez uma compra com lote de 1, ok? Um lote de 1.0, por exemplo. Aí você pode fazer o quê? Coloca mais uma operação aqui de compra, né? Vou colocar só um Bzinho aqui. Você coloca mais uma operação de 1.0. Aí o mercado caiu mais um pouco, coloca mais uma operação de compra de 1.0. E aí se o mercado chegar aqui embaixo, você estopa as operações, stop loss. Tá? Isso aqui é um tipo de estratégia com preço médio que tem o stop loss na tela. Claro que aí você precisa calcular, por exemplo, imagina que você coloca o seu alvo, o seu take profit aqui nesse ponto. Você precisa calcular, por exemplo, a relação risco-recompensa, tá? Você pode colocar um stop, um take fixo. Então, imagina que o preço fez a primeira operação. Se ele foi direto lá no alvo, com certeza você vai ganhar menos, tá, do que se você tomar
um stop loss aqui, ou seja, a relação vai ser negativa. Porém, o que pode acontecer muitas vezes é, você fez uma compra aqui nesse ponto, o mercado caiu, executou as duas adições e ele foi lá e te deu um take muito maior. Você percebe que, por isso que eu falo que o gerenciamento de risco é algo infinito? É infinito porque nós conseguimos imaginar possibilidades de gerenciamento de risco que vai além de você somente comprar e colocar um stop abaixo da mínima, ou vender e colocar um stop acima da máxima. É muito além disso, tá? Como você vai estabelecer esse alvo? Aí é critério seu. Aí, mas tem que ser feito de forma calculada, de forma bem organizada, certo? Então essa é uma forma, você faz uma entrada aqui, faz mais uma entrada, em algum ponto você põe stop loss. Mas não, a gente não precisa ficar só nisso. A gente pode, por exemplo, falar assim, olha, a soma dessas 3 operações aqui é de 3, né? 3 lotes, ok? Então, 1, 1, 1. Quando chegar no stop loss aqui, você pode falar assim, cara, eu vou estopar apenas uma parte dessa operação, somente 1.0. E aí coloca um outro stop um pouco mais para baixo, de mais 1.0. Você percebe como que os desdobramentos do gerenciamento de risco são infinitos? Vamos ver isso na prática agora. Ok? Aqui o robô acabou de fazer uma compra, tá? Não tem nenhum nível de stop ou de take na tela, por causa que ele está mantendo isso internamente dentro do robô. Fez mais uma adição, ok? E aí deu take nas operações. Fez uma venda, já que vai aparecer, fez a venda, deu take, e assim ele está fazendo as operações de compra e de venda. Aqui, deixa eu ver. Ok. Aqui já temos um exemplo de uma situação onde nós conseguimos ver aqui a primeira operação de venda que ele faz, tá? Ele fez uma venda, e aqui está o stop loss, ó. Aqui está o stop loss e aqui está o take profit. Só que, apesar de não estar aparecendo na plataforma, que essa é uma característica do robô, aqui no meio tem adições. Se o mercado for contra, ele vai fazer as adições e ajustar o take profit de acordo. Então, aqui no meio tem adições que a gente consegue, que o robô vai executar, tá bom? Então, mas é uma forma de nós fazermos, aqui no caso, ele deu take, né, nessa venda, e aqui ele fez uma compra, tá? Então, é uma forma de nós conseguirmos observar esse tipo de gerenciamento e a gente conseguir ver isso na prática, tá? De forma bem ajustada, de acordo com a estratégia. Aqui a gente pode observar, aqui ficou. Aí está um detalhe importante que muitas pessoas não chegam a se aprofundar nisso, né? A gente consegue observar aqui. Aqui foi uma compra, aqui foi a segunda parte da compra, aqui foi a terceira parte da compra. Tá? Então aqui nós temos um buy, aqui temos mais um buy, uma compra, e aqui temos mais uma compra. E aqui está o stop loss das 3 operações. E o alvo está aqui. Quer dizer, se o mercado subir até aqui, ele executa o take profit e ganha dinheiro. Se ele cair até aqui embaixo, ele executa o stop loss e perde dinheiro. Ou seja, temos uma estratégia de preço médio, tá, que tem o stop loss na tela. Então, nesse caso, a gente consegue observar, vamos ver se ele vai pegar o take, eu acredito que sim. Ok, pegou o take e aí ele continua operando, tá? Vou acelerar um pouco esse processo aqui para a gente ver isso na prática. Quando você tem um robô bem ajustado, bem afinado, que funciona de acordo com aquilo que ele foi projetado para fazer, tá? E você consegue pensar estratégias de gerenciamento de risco diferentes daquilo que a maioria faz. Por quê? O que a maioria faz no mercado é exatamente apenas replicar aquilo que está enxergando, aquilo que vê em livros e vídeos e etc. Tá? E estudar é muito importante. Tá? Porém, quando você consegue abrir a sua cabeça para você ver possibilidades diferentes, você consegue ter estratégias que saem fora do normal, da normalidade, enfim, do comum. E isso é muito relevante para te dar uma perspectiva de resultado no longo prazo. Aqui nós temos uma estratégia de preço médio. Aqui nós temos uma estratégia de preço médio com o stop na tela. Aqui foi 2 stops, tá? Vou te mostrar isso agora. Vamos ver se eu consigo mostrar as setinhas para você. Um detalhe, né? Eu já já estudei muito essas setinhas aqui. A gente pode observar aqui. Aqui foi uma venda, tá? Ó, foi uma venda, uma das setinhas. Aqui foi uma adição, ok?
Aqui foi mais uma adição, ou seja, preço médio. Entre essas 3 operações teve preço médio. E aqui foi o stop loss das 3 operações. Ó. Venda, venda, venda aqui e aqui o stop loss. Ou seja, ele fez a venda aqui, outra venda e estopou. E aqui ele tomou outro stop seguido, 2 stops seguidos, na verdade, né? A gente pode observar, ele fez uma compra aqui, fez uma adição aqui, mais uma adição aqui, e aí ele estopou as operações de compra aqui. Então nós temos aqui a operação 1, 2, 3, preço médio entre essas 3, e o stop loss aqui nesse ponto. Já fez uma venda e assim ele continua operando, tá? Para que serve esse tipo de estratégia? Bom, para quem busca, primeiro, né, você precisa ter a sua cabeça aberta para potencialidades, para formas diferentes de atuar no mercado, tá? E para quem busca estratégias que vão ter uma maior taxa de acerto. Inclusive, me atrevo a dizer aqui para você que estratégias desse tipo, quando bem feitas, quando bem organizadas, aumenta muitíssimo a tua chance de sucesso no mercado financeiro. Quando bem calibrada, esse tipo de estratégia pode ser uma coisa maravilhosa que realmente vai te trazer resultado. Agora, é claro, se você não sabe o que você está fazendo, aí não tem estratégia que vai te salvar, né? Não tem como a gente fugir disso, tá? Então a gente consegue observar, em um primeiro momento, a estratégia subiu e aqui tomou alguns stops. Agora, qual que é a coisa mais importante? Você precisa estar ciente do potencial de risco, de ganho, de perda. E você precisa saber como é que funciona o seu gerenciamento de risco e a sua estratégia no longo prazo. E como é que a gente descobre isso? Através de dados estatísticos. Tá? Essa é a coisa mais importante quando a gente olha para uma estratégia como essa. A gente pode pensar em outras formas de estratégia, por exemplo, vamos colocar aqui e colocar um stop loss um pouco mais longo, só para a gente ver isso na prática agora rapidão. A gente consegue colocar o stop mais longo. E aí, é claro, né, sempre que a gente fala de stop mais longo, nesse tipo de estratégia, a gente estamos falando de estratégias que têm uma alta taxa de acerto, porém, a relação risco-recompensa acaba ficando pior, né, em boa parte dos casos. Tá? Então, a gente precisa sempre estar pensando nessa otimização entre ganhos e perdas. Okay? Então isso é muito relevante e nos ajuda muito a entender a estratégia de forma geral. Então, teve um stop em primeiro momento e aí acelerou bastante e está subindo. Tá? Se você tiver interesse, nos próximos dias eu vou trazer mais informações a respeito do meu robô. Esse robô representa o nível mais alto da minha evolução dentro do mercado financeiro e é a ferramenta principal que eu utilizo no meu dia a dia para operar de forma automatizada no mercado financeiro e gerar resultado de forma consistente. Tá bom? Então, nos próximos dias eu vou te trazer detalhes a respeito de como você pode ter acesso a esse robô, inclusive ter acesso ao meu programa completo de formação no mercado financeiro. Tá bom? Amanhã teremos vídeo novo, um forte abraço, fica com Deus, nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. Até mais.